Glórias a Deus, aleluia. Cumprimento a todos que estão aqui com a paz do Senhor Jesus. Você que está no seu lar também nos acompanhando, que a graça e a paz seja contigo, meu irmão, minha irmã. Sejam muito bem-vindos a mais essa noite de estudo da palavra do Senhor, né? Estamos aí fazendo um estudo sistemático da Bíblia, né? Ou seja, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Iniciamos, para você que não sabe, iniciamos pelo Evangelho de Mateus, né? Já discorremos aí alguns capítulos e estamos hoje no capítulo de número 5. Na verdade, começamos semana passada, sexta-feira passada, esse capítulo, né? Capítulo bem extenso, né? Onde existe aí várias lições para as nossas vidas, né? Várias lições para serem vistas e analisadas. São exatamente 48 versículos da palavra do Senhor. E cada versículo, né, tem uma profundidade, né? Cada versículo aí tem uma profundidade, cada palavra é profundo. Igual o pastor falou, quando passamos a estudar a Bíblia, né, detalhadamente, o Senhor vai nos dando palavra, vai tirando estudos, meu Pai, de simples versículos, né? Então, que os irmãos possam ser abençoados nessa noite, esse estudo da palavra do Senhor, né? Então, para você que não nos acompanhou na aula passada, eu quero dar uma pincelada aqui em tudo que a gente vimos até aqui, né? Desse capítulo de número 5, né? O capítulo de número 5 se inicia aí com um sermão do Senhor Jesus, né? A primeira pregação do Senhor Jesus, onde que ele fez ali em cima daquele monte, né? Por isso, né, se diz o sermão do monte, né? Que ele fez ali de cima daquele monte, semelhantemente, né? Aquela vez que onde o Senhor nosso Deus entregou para Moisés, né, os mandamentos, né, a lei, né, em cima daquele monte. Semelhantemente, Jesus também inicia ali o seu sermão sobre esse monte, né? E ele esperou a multidão se aglomerar à sua volta, subiu a esse monte e proferiu esse sermão, né, que é rico em ensino para nós, né, rico em ensinos, né? As bem-aventuranças, né? O Senhor começa falando acerca dessas bem-aventuranças e ressalta, né, os privilégios que apenas os bem-aventurados receberão, né? Para cada bem-aventurança, né, tem aí uma recompensa, né? Então o mestre ensina os seus discípulos sobre o valor do caráter, né? Sobre a alegria, né? Alegria, né, de ter uma vida transformada, alegria de andar em Cristo, alegria de ser diferente do mundo, né? E essa alegria é expressada somente àqueles que salvem no Senhor Jesus, né? Essa alegria somente o Senhor Jesus pode nos dar, né? Ao contrário do que o mundo pensa, né? Esse sermão aqui vai totalmente na contramão do que o mundo pensa que é ser feliz, que é alegria, né? O Senhor Jesus aqui mostra dá aqui um modelo de alegria totalmente diferente daquilo que o mundo pensa, né? E ele começa falando que para ser feliz nós devemos ser pobres de espírito, né, irmãos? Como nós dissemos na aula passada, né? E o que é ser pobre de espírito, mano? Quero só dar uma pincelada. É a gente se esvaziarmos de nós mesmos, do nosso ego, né? Da nossa soberba, do nosso orgulho, do nosso egocentrismo, da força do nosso braço, né? Nós esvaziarmos desse, ser pobre disso e sermos ricos do Senhor Jesus, sermos cheios do Senhor Jesus. Ser pobre de espírito é isso. Muitas das vezes o mundo acha que ser pobre, né, tem a ver com riqueza, né, com bens materiais, mas aqui o Senhor Jesus fala que pobre de espírito é você se esvaziar de si mesmo, né? É você ser totalmente dependente de Deus, né? Como aqui nós dissemos na aula passada. E para esses irmãos há uma recompensa, né? Para os pobres de espírito há uma recompensa, né? Aqui fala que a pobreza de espírito é uma disposição graciosa da alma, por meio da qual somos esvaziados de nós mesmos, a fim de sermos cheios de Jesus Cristo. Então devemos nos esvaziar de nós mesmos e sermos cheios de Jesus Cristo, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus, né? Então o reino dos céus está preparado, reservado para aqueles que é pobre de espírito. E o pobre de espírito, irmão, vem numa sequência nas bem-aventuranças como primeiro, né? Porque a gente tem que ser pobre de espírito para chorar, para ser manso, para ser pacificadores, para ser misericordiosos
e para ser puros de coração, né? Então, a próxima bem-aventurança que nós vimos foi: bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. Quando o Senhor Jesus fala do choro, irmão, ele fala de um choro que nós devemos chorar pela nossa natureza pecaminosa, né? Devemos chorar por ser pecador e devemos chorar e olhar para Cristo, porque Cristo não merecia passar por aquilo que Ele passou naquela cruz, e sim nós. Então, toda vez que nós olharmos para Cristo e vermos tudo aquilo que Ele passou por nós, irmãos, nós devemos se entristecer por isso, devemos chorar por isso e saber que Ele não precisava passar por aquilo, e sim nós, não Ele. Então, quando o Senhor Jesus fala, bem-aventurados os que choram, é o choro pela nossa natureza pecaminosa, é o choro por aqueles também que estão se perdendo no mundo afora e carecendo da salvação, né? E para esses irmãos que choram, vem o consolo do Senhor, né? O consolo do Senhor vem sobre esses que choram. Outra bem-aventurança que nós vimos, irmãos, é os bem-aventurados humildes de coração, né? Pois herdarão a terra, né? Bem-aventurado os humildes de coração, pois herdarão a terra. Ou os mansos, né? Em algumas traduções fala os mansos, né? É aqueles que submete, né, irmãos? Que tem o autocontrole do seu espírito, né? Que prefere aí perdoar 70 vezes do que partir para a intriga, para partir para a guerra em uma injúria, né, irmãos? Aquele que perdoa 70 vezes, mas não parte para a guerra em uma injúria. Esses são os mansos de coração, esses são os humildes, irmão, aqueles que sabem lidar com situações adversas, né? Aqueles que sabem receber afronta e ficar quieto, né, irmãos, e ser humilde a tal ponto de não partir para a guerra, não partir para o revide, né, irmãos? E se você não tem essa característica qual o Senhor tem nos mostrado aqui na sua palavra, que os irmãos possam procurar ser humilde, procurar ser mansos, né? Procurar chorar pela natureza pecaminosa, né, irmãos? Procurar se esvaziar de si mesmo, sendo pobre de espírito, porque para todas essas bem-aventuranças há uma recompensa, né, irmãos? Outra bem-aventurança que nós vimos também foi: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos, né, irmãos? Então, fome e sede de justiça, irmão, é aquela fome e sede insaciável pela busca do Senhor, pela palavra do Senhor. Eu até citei aqui um comentário aqui na aula passada, que a nossa carne necessita do pão diário, né? Necessita do alimento físico. E toda vez que nós nos alimentamos, logo na sequência nós temos fome de novo, né? É aliviado aquele desejo, aquela satisfação momentânea, né? E da mesma forma, nós devemos buscar a justiça de Deus, a sua palavra, o seu reino. Devemos buscar insaciavelmente, dia após dia, estar na presença do Senhor, né? E para esses irmãos que têm fome e sede de justiça, o Senhor diz que eles vão ser fartos, eles vão ser satisfeitos, né? E é uma satisfação que somente Deus pode nos dar, a satisfação da alma. Ele satisfaz aquele que, consciente de seus vazios, apelam para a sua fartura, né? Aqueles que conscientemente dos seus vazios apelam para a sua fartura. E vemos também que bem-aventurado os misericordiosos, né, irmãos? Felizes são os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia, né? Aqueles que são devotamente e caridosamente inclinados à piedade, a ajudar, né, irmãos? Aquele que se sensibiliza com a dor alheia, né? Que estende a mão ao necessitado, que estende a mão ao próximo, né? Que não pensem duas vezes em ajudar alguém, irmãos. Esses são os misericordiosos. E o Senhor Jesus quer ver essa característica em nossas vidas, né? Quer ver essas características em nossas vidas. E se você não é misericordioso, se você não se importa ainda com a dor alheia, com o sofrimento alheio, passa a ser misericordioso, irmão. Porque os misericordiosos
alcançarão misericórdia, como diz o Senhor Jesus aqui, os misericordiosos alcançarão misericórdia. Quando nós somos misericordiosos com alguém, irmão, ao tal ponto de ajudar alguém, o Senhor é misericordioso com nós também, irmãos. Nós não sabemos, né, quando vamos precisar de misericórdia. Nós não sabemos quando vamos precisar de uma mão amiga para nos levantar. Então que nós possamos ser misericordiosos, porque a recompensa é que nós alcançaremos misericórdia em nome de Jesus. Irmãos, até aqui, irmãos, os irmãos têm alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário a fazer? Alguém tem? Não? Então vamos dar continuidade aqui, né, irmãos? Da onde nós paramos no versículo de número 8, né, irmãos? Essa bem-aventurança é a mais abrangente de todas, né, irmãos? É que eu acho que é a mais abrangente de todas, né? O Senhor Jesus vai dizer aqui no versículo número 8: bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurado os puros de coração. É um requisito a qual o Senhor Jesus coloca aqui nesse sermão, que para ver a Deus tem que ser puro de coração, limpo de coração, irmãos. Ninguém chega diante de Deus com coração impuro, Esta é a mais abrangente de todas as bem-aventuranças, né? Aqui, felicidade e santidade andam juntas, né? São plenamente descritas e reunidas, né? Felicidade e santidade, né? Aquele que é santo é feliz, né? Como diz aqui, bem-aventurado, feliz são os puros de coração, né? O verdadeiro cristianismo reside na pureza de coração, a purificação de toda a impiedade, né? O cristianismo consiste nisso, irmão, de nós sermos puros de coração. Em Jeremias 4:14, o profeta vai dizer dessa forma: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando permanecerão no meio de ti os teus maus pensamentos? Então nós vemos, irmãos, que para ser salvos, irmãos, nós devemos ter o coração purificado, lavado e remido no sangue do Senhor Jesus, no sangue do Cordeiro, irmãos. Só o Senhor Jesus faz essa obra de purificação em nossas vidas. Só o Senhor Jesus nos limpa, nos purifica de toda a imundícia, irmãos. Então nós devemos nos colocarmos diante de Deus, não somente com mãos limpas, né? Mas também com o coração puro. Lá em Salmos 24, os irmãos puderem abrir aí para nós acompanhar. Salmos 24, o 4 e o 5. O salmista vai dizer da seguinte forma, irmãos: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Então, ó, como é bom, irmãos, termos as mãos limpas. Salmos 24, versículo 4 e o 5. Versículo 4 e 5. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, esse receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Então, irmãos, tem bênção para aqueles que é puro de coração, tem bênçãos aquele que busca a santidade, que busca a purificação das suas vidas, né? O coração tem que ser puro, irmãos, em oposição à fonte contaminada, em oposição à poluição e sujeira, né, irmãos? Como um vinho puro, né, irmãos? Como um vinho puro, um vinho excelente, né, irmãos? Como o ouro refinado ali, irmãos, na brasa, no fogo, né, irmãos? Como um ouro purificado, né, irmãos? Como água potável, assim deve ser o nosso coração, irmãos, puro, porque só assim nós vamos conseguir ver a Deus. Só assim nós vamos conseguir ver a Deus. O coração deve ser purificado pela fé e está inteiramente para Deus, né? É o Senhor nosso Deus que nos purifica mediante a nossa fé, irmãos. Então nós devemos buscar
a santidade em nossas vidas, devemos buscar essa purificação se quisermos ver a Deus, né, irmãos? Eu creio que todos aqui querem ver a Deus face a face. Hoje nós não vemos Ele face a face, nós sentimos Ele, né, irmãos? Mas nós veremos Ele face a face, assim como diz o apóstolo Paulo, né? Veremos Ele face a face, né, irmãos? E Davi, irmãos, sabendo disso, irmãos, sabendo que para ver a Deus, ele tem que ser puro de coração, ele escreve lá o Salmo de número 51, onde após ele pecar ali, né, cometendo ali o adultério com Betseba, né, e planejando aí a morte do seu marido Urias, né, Salmo 51, ele reconhece o seu pecado e clama ao Senhor por essa purificação. É um salmo muito lindo. Ele vai dizer assim, pois eu vou começar aqui do versículo 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei. Fiz o que é mal diante dos teus olhos, de modo que és justo quando fala e puro quando julgas. Certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu a minha mãe. Certamente tu amas a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Aí no versículo 7 ele diz para o Senhor: purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria. Regozijem-se os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados. Apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então é isso, irmãos. Como o salmista fez aqui, irmãos, após reconhecer o pecado, clamando a Deus pela purificação do seu coração, assim nós devemos fazer também, diariamente em nossas vidas. Como ele diz aqui, o pecado está diante de nós a todo momento. A fonte contaminada, né, que é o pecado, está querendo contaminar os nossos corações todos os dias, né? E se porventura nós caímos no pecado, irmãos, que é natural, nós somos humanos, que nós possamos rapidamente reconhecer esse pecado, reconhecer esse erro e clamar pela misericórdia do Senhor, para que venha purificar a nossa vida e o nosso coração, porque só assim nós estaremos face a face com Deus. Vê-lo pela fé em nosso presente estado é o céu na terra. Vê-lo como veremos no estado futuro é o céu dos céus. Vê-lo como é face a face, né? Como será, né, o nosso Deus, né? Às vezes nós imaginamos, você consegue imaginar no seu intelecto aí como que é estar face a face com o nosso Deus, né? E um dia nós estaremos, irmãos, se nós permanecermos puro com o nosso coração, né, irmãos? Nós veremos Ele, nós vamos vê-lo como Ele é, vê-lo e desfrutar dEle, vê-lo e ser como Ele, e ser satisfeito com essa semelhança. Nós vamos ver e ser satisfeito com essa semelhança. Salmos 17:15 vai dizer: quanto a mim, em retidão contemplarei a sua face. Em retidão, irmãos, contemplarei a tua face. Salmos 17, Salmo número 17, versículo 15. Quanto a mim, em retidão contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança, né? Nós vamos nos satisfazer em sermos semelhante a Deus, porque vamos vê-lo face a face, como diz aqui o salmista. Mas para isso, ele diz aqui também, quando nós estivermos em retidão, né? Com o coração sujo, com o coração manchado, com máculas, nós não vamos conseguir
ter esse face a face com Deus, né? E vê-lo para sempre e nunca o perder de vista. Esta é a felicidade do céu. Essa é a única felicidade a qual nós teremos, né? Vê-lo face a face. Então, o Senhor Jesus falou essa bem-aventurança. Feliz é os puros de coração. Pode comentar, Tati. Hoje de tarde eu e o Fagner, a gente estava conversando e estava falando sobre isso, né? Sobre o coração. E na Bíblia fala, né? Que a boca fala do que o coração tá cheio. E a gente estava falando sobre isso, eu falei assim, não adianta você ter 90% no seu coração das coisas do mundo e 10% de Deus. Você não vai conseguir falar de Deus, você não vai conseguir buscar Deus. Agora, se você tiver 90% das coisas de Deus e 10% das coisas do mundo, você vai continuar se alimentando das coisas de Deus. Você vai continuar buscando a purificação, né? Buscar preencher o seu coração totalmente com as coisas de Deus e não deixar se contaminar com essas coisas do mundo, né? E hoje de tarde a gente estava até conversando sobre isso e justamente falando sobre o coração, né? O coração limpo. Se o seu coração não estiver limpo e puro, não tem como o Espírito Santo habitar, né? O Espírito Santo, ele não vai dividir a casa dele com algo que está sujo, né? Então a gente tem que estar, se tiver 90% e 10% ainda sujo, continua buscando as coisas de Deus, que aquilo vai preencher. Agora é difícil se você tiver 90% com as coisas do mundo para você preencher de Deus, se você não quiser, não buscar, não orar, não se santificar, né? E é bem mais difícil. É exatamente isso que você disse, Tati. Nós devemos buscar essa purificação em nossas vidas, né? Porque a palavra, o Senhor Jesus fala que não coloque vinho novo em odres velhos, né? Então nosso coração não pode estar contaminado, não pode tentar, né, totalmente voltado para Deus, né? Tentar totalmente voltado para Deus, para que essa purificação venha ser realizada em nossas vidas, né? Para essa purificação ser realizada em nossas vidas, nós devemos estar voltado para Deus, né? E a sétima bem-aventurança, irmãos, vamos dar continuidade aqui. Bem-aventurado, versículo 9: bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados pacificadores. O que é ser pacificador, irmão? É ter uma afeição genuína e forte para a paz. É amar, desejar e deleitar na paz, diligentemente tanto quanto pudermos, né, irmãos? É buscar essa paz, né, irmãos? É buscar essa paz, não partir para a guerra, né, irmãos? É desejar essa paz. Sim, para você ser manso, que promove a paz, exatamente. Que vai apartar uma briga, vai apartar uma discussão, que vai apartar um... Pode falar, Fábio. Exatamente. Aquele que sempre está pronto ali a propagar a paz, né? A propagar a paz igual a alguma situação, né? Então, o manso, para você ser pacificador, você tem que ser manso, né? Uma pessoa que não é mansa, nunca que vai procurar paz. Uma pessoa que é explosiva, uma pessoa que tem o sangue pulsando mesmo, né? Vai partir para a guerra, vai partir para a violência, né? Vai partir para a contenda, para a intriga, para a discussão, e não vai conseguir propagar a paz, né? Então, o verdadeiro pacificador é esse, que propaga a paz. Oi? Sim. A gente tem que ser manso, mas não bobo, né? A gente tem que ser manso, não bobo. Muitas das vezes as pessoas acham que mansidão é a pessoa ser besta, ser bobo. A pessoa vai pisar, vai fazer o que quer. Mas a gente tem que saber lidar com as situações, né? Não pagar o mal com o mal, saber, né, reverter, né, esse tipo de situações.
E o Espírito Santo nos conduz a isso, né? Quando nós dá lugar, o Espírito Santo nos conduz a isso, né? Nos conduz a ser pacificadores, a ser manso, né? E aqui continuando, irmãos, para impedir que a paz termine e recuperá-la quando já tiver terminado. Ó, irmãos, apaziguar, né? Recuperar a paz quando ela tiver terminada, né? Quando tudo tiver turbulento, né? Quando tudo estiver em guerra, né? Você pôr panos frios, você tentar apaziguar, tentar propagar a paz, né? Ouvir atentamente a proposta de paz, estar pronto para colocá-las em prática com outras pessoas, né, irmãos? É assim como falou aqui, é conversar, é dialogar com outras pessoas, para propagar a paz. Porque onde houver distanciamento entre irmãos e vizinhos, né? Ou seja, né? Onde tiver distanciamento, onde tiver intriga, confusão, que nós possamos unir, né? Que nós possamos propagar essa paz, propagar essa união, desfazer toda essa discórdia, essas contendas, né? Fazer tudo o que pudermos para ajustar e ser reparadores de brechas, né? Reparar as brechas, né? Exatamente, depender de você e ter paz com todos os homens. É exatamente isso. É exatamente, que fecha brechas, né? Como eu li aqui, que fecha brechas, né? Que intervém em situações, né? Que, como eu falei, coloca panos frios, né? Sobre uma discussão, sobre alguma contenda, sobre alguma intriga ali, né? Esse é o pacificador, né? Esse é o pacificador. Oi? Ser diferente, né? É fazer a diferença, né, Dani? E a recompensa para esses pacificadores, o Senhor Jesus vai dizer aqui que a recompensa, né, para os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus, né? Deus os reconhecerá como tais, e neste lugar eles serão semelhantes a Ele, né? Então, né, o pacificador é semelhante, né, a Deus, ao Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus é o príncipe da paz, né? Então, que nós possamos ser semelhantes ao Senhor Jesus na paz, né? O Senhor é o Deus da paz, o Filho de Deus é o príncipe da paz. O espírito de doação é o espírito de paz. Os filhos desse mundo amam pescar em águas turbulentas, mas os filhos de Deus são os pacificadores, né, irmãos? Glórias a Deus. Então, que nós possamos ser semelhante a Deus, ser pacificadores, semelhante ao Senhor Jesus, que é o príncipe da paz, né, irmãos? Então, vamos dar continuidade. Alguém tem mais um comentário, alguma pergunta a respeito dos pacificadores? Não? Então, vamos continuar aqui, irmãos. Versículo 10, 11 e 12, né? Vou resumir os três em somente um, né, irmãos? Aqui vai dizer assim: bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Exatamente, ó. Bem comentado, aquele que joga água na fogueira, que apaga o fogo, né, irmãos? Então, irmãos, o Senhor Jesus vai falar que feliz é aquele que sofre perseguição, mas por causa da justiça, irmãos. E colocam um parênteses aí, né? Por causa da justiça, irmãos. Por causa da justiça. Feliz é aquele que sofre perseguição. No ver da sociedade moderna, no ver do mundo, né? Ninguém quer ser perseguido, né? Quem é perseguido não é feliz, na visão do mundo, né? Na visão do mundo. Mas o Senhor diz que fala que quem é feliz é quem é perseguido por causa da justiça, né, irmãos? Então é importante deixar claro, acima de tudo, que essa perseguição é causada pela prática da justiça,
prática da justiça, né? Nós podemos ver aí muitos cristãos nos dias de hoje, né? Principalmente aí os famosos do mundo gospel, né? Que às vezes dá um deslize, né? Às vezes dá um tropeço aí, né? E vem enxurradas de comentários, de acusações, de difamações sobre a vida dessas pessoas, né? Eles acham que isso aí é ser perseguido. Eles acham que isso aí é um certo tipo de perseguição. E usa também até essas referências. Mas se a pessoa errar, irmão, se a pessoa errar, né? O mundo vai julgar. O mundo vai falar, vai apontar o erro. Principalmente nós cristãos, né? Então, nós vemos muito aí no mundo gospel, né? Vamos se dizer, os famosos, né? Os que estão aí na mídia, né? Sofrendo esse tipo de, entre aspas, perseguição, mas que na verdade não é perseguição, irmãos. Na verdade, isso aí não é ser perseguido, irmãos. Isso aí é, como fala, é a máscara, né? Está sendo tirada a máscara, né, irmãos? Está sendo tirada a máscara. Ele errou, muitos vão apontar. O mundo vai apontar o erro. Então isso aí não é ser perseguido. Perseguido, irmãos, é ser igual João Batista, onde nós lemos nos capítulos anteriores. Quando ele afronta ali o rei Herodes, quando ele coloca ali na cara do rei Herodes, fala a verdade a ele a respeito do pecado a qual ele estava cometendo, de ter tomado a mulher do seu irmão como esposa. Ele falou a verdade, e essa verdade e essa pregação dele incomodou Herodes e a sua esposa Herodias, a tal ponto, irmãos, de ele ser decapitado. Mas mesmo assim, se for comparar, se a gente, se você for comparar essa perseguição, vamos dizer assim, né, com as que realmente os apóstolos, aqueles que viveram o evangelho, sofreram, é verdade. Você, aquilo que fala de nós em termos de maldade, ela precisa ser uma mentira, né? Não pode ser verdade, né? Jesus está falando, quando mentindo, disserem todo mal contra vós, ou seja, é uma difamação. exatamente. Nós estaríamos sendo injuriados, caluniados, né? Então, a maldade, quando é dita a nosso respeito, ela tem que ser mentira, não pode ser uma verdade. E o né? que acontece muitas das vezes hoje em dia foi isso que eu falei, né? Às vezes a Exatamente. pessoa tropeça e vem Isso. enxurrada de acusações de dedo apontando, e a pessoa acha que aquilo é perseguição, mas na verdade não é. E não Mas na é. verdade não é. A perseguição na verdade é, ó, o apóstolo João aqui, ó, lá em Marcos 6,18 vai contar a história, né? Pois João dizia a Herodes: não é lícito possuir a mulher de teu irmão, né? De modo que Herodes o odiava, de modo que Herodias, a sua esposa, né, o odiava e queria matá-lo, mas não podia, né? E por conta disso, a pregação de João Batista incomodava tanto Herodes como Herodias. Então incomodava, né? A verdade ali incomodava eles, né? Incomodava eles. E nós vimos que de tanto incomodar isso aí, ele foi decapitado. Ele foi decapitado, né? A declaração de João Batista se baseou na palavra de Deus, né? Ele não falou de si próprio. O que ele falou foi baseado na palavra de Deus, o mandamento, né? Não tomarás a mulher do teu próximo, né? Ainda mais ele tomou a mulher do irmão dele, né? Mas então ele fez uma acusação ali, né? Apontou o dedo, né, para Herodes na ferida mesmo, né? E eles se sentiram incomodados, né? E a tal ponto, né, de
decapitar João, né? Não vamos citar esse exemplo agora. Esse exemplo também é o que eu mais gosto. É o que eu mais gosto dentro da palavra do Senhor. É esse exemplo que Paulo dá, né? Se a gente formos olhar para a perseguição, nós temos, né, que olhar para a vida de Paulo também, né? Paulo, de perseguidor, né, a qual ele era, e viveu as duas faces da moeda, né? Ele viveu as duas faces. Tanto ele perseguiu como ele foi perseguido, né? E ele deixa os relatos aqui na segunda carta aos Coríntios. Vamos ler essa referência, irmãos? 2 Coríntios. Quando isso muda para Paulo? Quando de fato ele consegue enxergar que agora que ele está sendo perseguido era o que ele fazia de errado. Quando os olhos dele são abertos à verdade. Quando você está perseguindo um cristão, talvez na vida de Paulo, quando ele estava perseguindo um cristão, ele poderia não entender se era certo ou errado, mas ele estava vivendo sobre um comando. Falou, ó, vai e faz. Essa é a ordem. Todos aqueles que falarem em nome de Jesus, eu quero que você prenda-os. Ele está vivendo uma verdade, um comando. Mas quando o Espírito Santo de Deus mostra a ele a verdade, tira as escamas, ele percebe que era errado o que ele fazia. E aí ele vive a perseguição por andar de fato em verdade. Que a verdade que era escondida não era. Mas quando a verdade é revelada, aí é diferente, você percebe. É uma coisa que João não consegue. João agora ele tem a visão da verdade com Cristo. E ele não consegue olhar para a vida de Herodes e falar assim, tá tudo bem. Não. E essa verdade incomoda. Aí você é perseguido por dizer a verdade. Exatamente. Por isso que quando a gente diz, Deus ama o pecador, não ama o seu pecado com relação a lésbicas, homossexuais, LGBT, eles não gostam. Eles invertem isso para dizer, eu sou normal, Jesus também me ama. E não é isso que estão dizendo. Só que não gosta de ouvir, porque de verdade é isso. Exatamente isso. É por propagar o evangelho, né? Por falar a verdade, né? Por falar a justiça, né? Os que sofrem perseguição por causa da justiça, né? Esses são os verdadeiros perseguidos. Agora vamos ler aqui, irmãos, o relato de Paulo, um pouco das perseguições que ele teve, do sofrimento que ele teve, de tudo que ele passou por conta do evangelho, Em 2 Coríntios, capítulo 11, né, vai dizer, eu vou estar lendo a partir do verso 23, né? A partir do verso 23. Vou estar lendo brevemente aqui. São ministros de Cristo, eu ainda mais falo como fora de mim, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagem muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de assaltantes, em perigo entre patrícios, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, em jejum muitas vezes, em frio, em nudez, além das coisas exteriores, ao que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Se é preciso gloriar-me, que seja no que diz respeito à minha fraqueza, né, irmãos? Então nós vemos aqui um pouco do sofrimento a qual Paulo passou por propagar o evangelho, né? Então, feliz, irmão, se você está passando algum tipo de perseguição,
se você está enfrentando esses mesmos perigos, essas mesmas situações aqui que Paulo viveu, irmãos, por amor ao Evangelho, você é um bem-aventurado, você é feliz por isso. Então se alegre nisso, irmãos, se alegre nisso. Paulo diz, né? Paulo se alegrava, Paulo é feliz por tudo isso. Hoje em dia o mundo é totalmente ao contrário do que o mundo pensa, né? Ser perseguido, sofrer naufrágio, ser preso, né? Não é ser feliz para o mundo, né? Agora para Paulo, para aqueles que realmente estão em Cristo, para aqueles que realmente têm a vocação de levar o Evangelho, de propagar a justiça, irmãos, isso tudo é felicidade para esse. Paulo vai dizer aqui, no capítulo 12, da mesma carta aos Coríntios, versículo 10, olha o que ele vai dizer, irmãos: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, pois quando estou fraco, então é que sou forte. Então, irmãos, se você está sendo perseguido, se você está sofrendo tudo isso, irmãos, você é mais que bem-aventurado, você é mais que feliz. Se alegre, irmão, não se entristeça, irmãos, não se entristeça, porque tem uma recompensa para você, irmãos, tem uma recompensa para você, e a recompensa está escrito aqui. Vamos estar lendo a recompensa para os que são perseguidos, né, irmãos? Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Dá para você imaginar, irmãos, o reino dos céus sendo nosso, irmãos? Dá para imaginar? Não é um reino terreno, não é algo que nossos olhos vão ver, não é algo que está sobre esse governo, sobre essa terra. Não é nada disso, irmãos, não é nada disso. É um reino onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá pranto, não haverá tristeza, irmãos. Paulo continua falando, a mesma recompensa que o evangelista Mateus cita aqui, Paulo também citou em 2 Coríntios, capítulo 4, 17 e 18. 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, 17 e 18. Paulo vai dizer dessa forma, irmãos: pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Portanto, não nos fixamos o olhar nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas, né, irmãos? Então nós vemos que esse reino a qual que é prometido para aqueles que sofrem perseguição por amor ao Evangelho é eterno, irmãos. Essa recompensa é eterna. Essa recompensa não é terrena aqui, não é aquilo que nossos olhos vão ver, assim como Paulo falou aqui, né? Assim como Paulo falou, né? Não é coisa que nossos olhos vão ver, é coisas que nossos olhos não veem, que são eternas, irmãos. É onde não haverá dor, não haverá choro, não haverá mais pranto, irmãos. Então vale a pena, irmãos, sofrer tudo isso por amor ao Evangelho, por amor à justiça. Alguém tem algum comentário? Alguma pergunta? Glórias a Deus, aleluias. Nosso tempo voa, já é 10 para as 9. Então é isso, irmãos. A bem-aventurança termina aqui no versículo 12. Eu vou estar dando início, não sei se nós conseguimos ver tudo que nós temos para ver hoje, mas estudo sistemático é isso, irmãos, é versículo por versículo, então é detalhado mesmo, né, irmãos? É bom a gente se aprofundarmos na palavra do Senhor, né? Para você ver, nós tomamos 2 aulas somente em 12 versículos, né? Aprofundando, trazendo riqueza de detalhes, aonde uma leitura normal a gente não extraía todos esses detalhes. Então, continuando aqui, irmãos, no versículo 13, 14, 15 e 16, o título da minha Bíblia vai dizer: os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Versículo 13:
Vós sois o sal da terra, mas se o sal perdeu o sabor, com que há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sob um monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro. Assim ilumina a todos os que estão em casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Vamos aí estar analisando esses 4 versículos, irmãos. Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. O interessante ressaltar, irmãos, é que Jesus não coloca o cristão como sendo o sal da terra e a luz do mundo de forma condicional. Ele não diz, vocês serão o sal da terra e a luz do mundo, mas ele diz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Isso significa, irmãos, que todo aquele que verdadeiramente é nascido de Deus, necessariamente é sal da terra e luz do mundo. Se alguém se diz cristão, mas sua vida não revela que ele é sal da terra e luz do mundo, então há algo de errado nisso, né, irmãos? Se a gente não brilhar, se a gente não for o sal da terra, não for a luz do mundo, e nos titularizamos cristão, tem algo errado, não tem algo correto nisso, né, irmãos? Porque o Senhor Jesus diz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ele não diz, vocês serão. Ele diz, vós somos. Então todo aqueles que é nascido em Cristo, né, irmãos, é o sal da terra e a luz do mundo, né, irmãos? E nós podemos ver, irmãos, que dentre muitas funções a qual o sal tem, né, se destaca 2, né, em especial, né? O sal ele tem a função antisséptica e tem a função de dar sabor aos alimentos, né? Nós sabemos aí que naquela época, na época de Jesus, né? Hoje em dia se usa pouco o sal para preservar os alimentos, né? Antisséptico, né, irmãos? Para purificar, né? Para purificar o alimento, né? Mas antes acontecia muito disso, né? Na Bahia, meu pai usa muito para salgar a carne ali, para manter ela mais conservada ali, né, por mais tempo. Então o sal tem essa função de conservar ali o alimento e também de dar sabor ao alimento, né, irmãos? Antisséptico, pois tinha a função de preservar os alimentos na época que não existia geladeiras, ou seja, o sal era a melhor solução para impedir a deteriorização dos alimentos e dar sabor, né? O sal impedia que a carne se estragava, né? Mas qual é realmente o objetivo de Jesus, irmãos, ao dizer que aos seus seguidores que eles são o sal da terra? Qual realmente é o objetivo do Senhor Jesus? O que o Senhor Jesus quis dizer sobre isso aos seus discípulos? Que eles são o sal da terra. Assim como o sal, irmãos, que possui a função de preservar, os cristãos verdadeiros devem estar em constantemente combatendo a corrupção moral e espiritual da sociedade. Nós, como cristãos, temos que combater a corrupção moral e espiritual da sociedade. Nós devemos ser a resistência, né, irmãos? Nós devemos ser o sal, né? O sal. De certa maneira, o sal age secretamente, irmãos. Nós não conseguimos ver, nós não enxergamos a ação do sal. Nós não conseguimos enxergar a ação do sal. Nesse mesmo sentido, irmãos, nós podemos ver como sua ação preservativa age especificamente, né? Na maioria das vezes também não podemos distinguir pelo lá um alimento que foi temperado. Nós não conseguimos olhar, nós não conseguimos ver essa ação. Nós conseguimos sentir o seu sabor, né? A ação que ele fez em referente ao sabor, né? Ao dar o sabor. Assim também, irmãos, acontece com a presença da igreja, com a presença da igreja nesse mundo.
Muitas das vezes nós não conseguimos enxergar a ação. Às vezes parece que a ação dos cidadãos do reino de Deus no mundo é nula ou quase invisível. Quase invisível. Muitas vezes nós não enxergamos. Porém, somente Deus é quem sabe o quão mais perverso e depravado seria esse mundo ímpio sem a presença, o exemplo e as orações dos santos que são o sal da terra. Imagine esse mundo sem a igreja, irmãos. Imagine esse mundo sem a igreja. Irmãos, a igreja tem um papel fundamental na sociedade, para um governo, para uma sociedade, para o mundo. A igreja leva o evangelho, leva o Senhor Jesus, o Senhor Jesus tira o drogado do mundo das drogas, tira aquele que comete crimes do mundo do crime. Então o papel da igreja, irmãos, é fundamental nessa terra, irmãos. E muitas das vezes não enxergamos. Muitas vezes, não somente nós, mas a sociedade em geral, irmãos, não enxerga esse papel da igreja dentro da sociedade. Assim também o sal. Nós não enxergamos a sua ação. Nós não enxergamos aí a sua função. Mas nós sentimos. Na segunda-feira, Doni, pela misericórdia do Senhor, eu ministrei uma palavra aqui na oração, né? Sim. E o Senhor me fez lembrar dessa passagem, né? Do sal da terra e a luz do mundo. E eu falando aqui para os irmãos, eu falei assim, irmãos, o sal, a função do sal é o quê? Você não pode colocar demais, que se você coloca demais, você estraga um alimento, a comida. Agora, se você não coloca, também não tem sabor. Mas ele colocado na medida certa, fica aquele tempero gostoso. Que as pessoas vão comer aquela comida, vão saborear e vão falar assim, nossa, tá na medida certa, tá uma delícia. E foi o que eu estava falando para os irmãos aqui. Nós, como cristãos, nós temos que ser a medida certa. Debaixo do Espírito Santo, temos que ser a medida certa. Que nós não precisamos muitas vezes ficar gritando para o mundo. A gente tem que anunciar a palavra de Deus, tem que pregar, tem que falar sim do amor de Deus. Mas às vezes se você fala demais, você grita demais, você mostra demais, se torna um tempero excessivo. Se você também não fala, você não tem sabor nenhum. Mas na medida certa vai ser aquela coisa que é gostosa, que as pessoas vão saborear e vão querer mais, vão querer ir atrás, vão querer descobrir o que é essa coisa diferente, esse tempero, esse sal diferente, que é o Espírito Santo. E aí a partir disso as pessoas vão querer começar a conhecer o Espírito Santo. Né? Quando tudo vem na medida certa, debaixo da vontade do Senhor, da direção do Senhor, não fica aquela coisa cansativa, aquela coisa chata. Automaticamente as pessoas vão querer descobrir. Foi o que eu falei, que aí em seguida fala da luz do mundo. Eu falei, você não precisa sair gritando aí afora. Quando você tem a medida certa do Espírito Santo, é direcionado por Deus, as pessoas vão enxergar em você que você tem algo diferente. Que você, peraí, por que aquela pessoa é diferente? Eu quero saber por que ela é diferente. Eu quero conhecer, eu quero ser diferente que nem ela. Então, automaticamente, o Espírito Santo vai estar brilhando em você, você vai estar mostrando a luz para o mundo. Né? Então, tudo tem que ser na medida certa. Exatamente, a gente tem que ter esse equilíbrio, né? A gente tem esse equilíbrio, né? Para alcançar vidas, né? A gente tem que ter esse equilíbrio. Bem colocado o seu comentário, Tati. Irmãos, já são 9 horas, irmãos. Tem tanta coisa aqui para a gente ver, ó. Comecei a falar aqui dessa parte aqui os discípulos são o sal da terra, a luz do mundo, mas não vai dar tempo de a gente ver tudo hoje. Tem tanta coisa aqui, ó. Só dessa parte aqui tem umas 6 folhas aqui anotadas aqui com as anotações, com referências. Mas o tempo já se foi, já é 9 horas, irmãos. Então, vamos deixar para a próxima aula. E o estudo sistemático é isso, irmãos. É a gente fazer o estudo sem pressa, o estudo detalhado, irmãos. Não importa se nós vamos ficar um mês aqui, não importa se nós vamos ficar um mês em um capítulo só, 2 meses, mas importa que nós venhamos extrair tudo que a palavra tem para nos dar, né? Tudo que a palavra tem para nos oferecer, que nós possamos extrair todos os detalhes que há nessa terra, que há nessa palavra, irmãos. Então, irmãos, por hoje nós encerramos por aqui, né? Vamos continuar nesses mesmos 4 versículos na aula que vem,
né? Como eu disse, vamos ver detalhadamente, então não vamos ver com pressa, vamos ver bem detalhadamente, para que Deus possa revelar mais e mais a sua palavra aos nossos corações.